Então, bom dia, irmãos, graça e paz, bem-vindos aí, bom dia. Vamos começar mais uma reunião de oração. Deus abençoe seu dia, você que já chegou, você que está ouvindo aí mais tarde essa gravação. Que esse tempo aqui seja um tempo de papo, de estarmos juntos, né, nas orações comunitárias, na vida da igreja, orar e interceder por outras pessoas. Então, é um tempo de estarmos juntos durante a semana, né? Uma maneira de estarmos juntos durante a semana, desenvolvendo essa disciplina espiritual da oração, uma breve meditação. Então, que esse tempo seja um tempo onde possa te dar gatilhos aí, insights para nossas vidas, para aquilo que precisamos estar atento durante a semana. Amém? Então vamos começar o nosso tempinho juntos aqui, enquanto o pessoal vai chegando. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia nublado, gostosinho. Obrigado, Senhor. Obrigado pela noite de sono, de descanso. Nossa, como é bom descansar, Pai. Como é bom dormir. Como é bom estar em casa para descansar. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pela noite em que nós podemos desligar um pouco de tudo aquilo que tira o nosso sono. Então, muito obrigado, Pai. Obrigado pela noite de descanso, que nos revigora para mais um dia, que faz tantas coisas, Deus, que acontece tanta coisa ao nosso redor, principalmente no mundo espiritual, e ali, enquanto estamos apagados, o Senhor tem cuidado de nós com tanto carinho, tanta paciência, tanta graça, tanto amor. E nós podemos ver isso logo pela manhã, de manhã cedinho, antes que o sol nascendo, e nós acordando, nós podemos ver a tua bondade, Senhor, nas nossas vidas e a vontade do Senhor de que tenhamos mais um dia. Até quando isso vai acontecer, ninguém sabe, mas hoje aconteceu. E nós te damos graça e louvor por isso, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque assim como as estações mudam, nós já amanhecemos com dias quentes, hoje fresquinhos, chuvosos como ontem. O Senhor continua fiel em todas as estações das nossas vidas. E eu te peço, Senhor, nos ensine a olhar para o Senhor com gratidão, independente da estação. Nos ensine, Senhor, a acordar nas segundas-feiras e não pensar somente que é um dia de labor, um dia de trabalho, mas que nós possamos acordar nas segundas-feiras e a primeira coisa é ver as dádivas do Senhor sobre as nossas vidas, a bondade do Senhor. Nos ensine a viver, Senhor, nas segundas-feiras, não amaldiçoando o dia, o trabalho, mas a entender que tudo que fazemos é para a tua glória. Então, Senhor, como é importante a segunda-feira. Ela é tão espiritual quanto o domingo pela manhã, em que nos ajuntamos
na tua igreja, na tua casa física ali. Senhor, nos ajude a ter esse entendimento de que culto, ele não termina na bênção pastoral, mas ele é um estilo de vida do crente. Então, Senhor Jesus, muito obrigado, porque hoje nós temos a oportunidade de viver o Evangelho em circunstâncias às vezes caóticas, mundanas, cheias de maldade, e nós temos a oportunidade de sermos diferentes. Então me ajude, ajude os meus irmãos, com muita humildade, Senhor, a olhar para Ti, a olhar para o Evangelho de forma integral, não fragmentada, mas um Evangelho integral. Essa é a minha oração, já agradecido por tudo o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas durante esse dia, te agradecendo já pelas orações dos irmãos, pela presença dos irmãos aqui, pelas risadas antes da gravação. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por essas orações comunitárias, por esse tempo aqui de oração comunitária. Te louvo por isso. Te louvo por essa oportunidade de ver os irmãos aqui frequentemente. Então, obrigado por esse tempo. Nós dedicamos ele de fato ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pastor Amém, Fábio. irmão. Minha Amém. gravação, meu áudio tá bom aí? Ou tá picotando, alguma coisa assim? Tá liso? Ótimo, bom demais. Bom, deixa eu ver aqui quem que eu vou convidar para fazer essa oração inicial. Saulão, você tá por aí ainda? Tô aqui, Frank. Bom demais. Saulão, meu querido, nossa primeira oração da segunda-feira, né? Nossa segunda, na verdade, é sobre a retrospectiva, né? Sobre aquilo que foi falado ontem. E é muito interessante, né? Que eu acho que o core da palavra, né? Pelo menos na minha visão, é morrer para si mesmo, né? E como foi bela, né? A história. Eu acho que eu quero, não sei se eu vou falar o nome errado, mas é do George Miller, né? Sobre o orfanato, aquelas crianças, 300 crianças, sentar pela manhã, não ter pão, o padeiro fazer pão, a carroça do leite quebrar. Então são coisas assim que nos impressionam, né? Então são histórias que nos inspiram, né, Saulão, a ter uma vida mais atenta a- ao nosso dia a dia, para tudo aquilo que Deus quer falar com a gente. Então vamos fazer uma oração com você, aquilo que te chamou a atenção ontem, ter uma oração intencional no sentido de estar atento aos sinais do dia a dia que Deus quer falar com a gente. Então vamos orar com você nesse sentido, por favor. Sim, Frank. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, porque hoje é segunda-feira, dia fresquinho. O Senhor renovou nossas forças. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus. Te louvamos nesta manhã, te adoramos, reafirmamos a nossa total dependência no Senhor. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude cada dia mais, cada dia, cada manhã, cada passo que dermos, Senhor. Senhor, como é bom estar aqui de manhã com os irmãos, como é bom estudar a tua palavra com os irmãos, ouvir a tua palavra, como é bom, Senhor, aprender um pouco mais,
Já somos muito de nós velhos, mas aprendemos também. Obrigado por isso. E, Senhor, ontem foi muito especial, mas eu me senti tão pequeno, Senhor, diante do Jorge, daquela pessoa que foi falado lá. Eu, Senhor, estou muito pequeno diante dele, do que ele fez, que foi a sua vida. Por isso, Senhor, a nossa oração, a minha oração, é no sentido de que o Senhor nos ajude, que possamos desligar mais desse mundo, Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude nessa caminhada, que a nossa vida possa estar mais perto do Senhor, que os nossos atos, as nossas atitudes, nossos afazeres, que não vivamos dois mundos, Senhor. Um mundo na igreja, Senhor, livra isso de nós. Que não sejamos hipócritas, que a hipocrisia é muito triste. Por isso, Senhor, nos ajude nesse sentido, para que nossa vida possa ser uma vida mais perto do Senhor a cada dia, a cada atitude nossa, a cada dia nosso, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, que a nossa vida possa ser uma vida transparente e que os nossos atos sejam de quem teme ao Senhor, de verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Saulão. Obrigado. E é isso, irmãos. Assim, o evangelho vai se expressar nas nossas vidas são em situações reais mesmo, como o George vivenciou. São em situações do dia a dia. Não serão nas situações, às vezes, somente exclusivas do domingo de manhã. Nós vamos viver essas expressões dos milagres, são nos dias ordinários da vida, né? Nas situações em que você está inserido. Então, essa história só pôde ser escrita e lida, virou história de livro, né? Como nós dizemos, porque foi num dia, foi numa manhã qualquer, sem uma comida, e aconteceu isso, porque um homem confiou na soberania e no cuidado de Deus, e assim é nas nossas vidas. Então, independente da situação difícil, da estação difícil das nossas vidas, nós precisamos confiar na soberania, no cuidado, confiar que alguém vai lembrar e vai fazer o pão, de que a, a carroça quebrada e às vezes o prejuízo para o leiteiro virou bênção mais que superabundante, né, para a vida daquelas crianças e abençoou o leiteiro também. Então, é no dia a dia, não tem jeito. E tem um outro ponto que eu comentei com os irmãos semana passada, e eu queria orar ele novamente para começar a inculcar cada vez mais nas nossas mentes a importância, né, da palavra de Deus no sentido da leitura diária, fora desses ambientes aqui de reunião de oração, nos domingos. Então, Ana Paula, querida, tudo bem? Bom Queria saber se dia, você tudo bem? consegue. Bom dia, Ana. Ana, vamos. Eu não sei se os irmãos já viveram um processo de um plano de leitura bíblica, sabe? Pegar de Uhum, Gênesis a Apocalipse, capa a capa, né? Eu lembro que uma vez estava na Jocum e um irmão perguntou se alguém já tinha lido a Bíblia inteira. Eu lembrava que eu tinha lido a Bíblia inteira fragmentada, mas eu não tinha uma recordação de capa a capa. E eu queria desafiar os irmãos a isso, a um plano de leitura bíblica, só você e a Bíblia, durante a sua semana, fora desses horários aqui. Então, Ana, vamos agradecer pela palavra de Deus
pela Bíblia certo. e reafirmar que ela é poderosa e suficientemente, ela se revela aos seus. Então, você tem total condição de receber essa revelação do Senhor. Não é uma coisa exclusiva de pastor, não. Os irmãos, Hum. a Bíblia vai se revelar para você. Então, vamos Amém. orar nesse sentido, encorajando os irmãos a isso, por favor. Sim, ok. Senhor, obrigado, Jesus, por esse início de semana, que na verdade começou ontem, mas por esse início de dia útil, dia de trabalho, dia de enfrentar os leões. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, por estar começando aqui com esse momento, Pai. E como já foi dito, eu te peço, Jesus, que se manifeste a nós nas coisas simples, no sentido de nos lembrar, Senhor, nos momentos de decisões simples, que o Senhor está ali. E de nos ajudar, Senhor, a sermos pessoas melhores, a sermos boas testemunhas do Senhor no nosso trabalho. E para isso, Senhor, eu também entendo que é muito necessário que nós conheçamos a Sua palavra, que a gente estude, que a gente esteja atento. Oh Deus, quantas horas, Senhor, minutos preciosos a gente perde por dia em rede social, em vídeos no YouTube, em séries, e seja qualquer outra coisa, Senhor, e não estudamos a Sua palavra. E não buscamos a informação na fonte, Senhor. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a lermos e entendermos. Fala conosco, Senhor, quando nós o fizermos. E Deus, eu quero muito agradecer porque o Senhor deixou essa palavra aqui para nós. Muitas vezes nós temos tanta dúvida, muitas vezes tantas dificuldades, não sabemos o que fazer, não sabemos como proceder, mas o Senhor deixou a sua palavra aqui. Mas o Senhor consegue, nós conseguimos ouvir do Senhor através da leitura, Deus. Mas precisa haver uma predisposição, um interesse, um desejo de entendimento. Porque se a gente lê sem prestar atenção, a gente só vai ler. Então, Deus, eu quero, em primeiro momento, te agradecer por essa rica palavra, te agradecer pelos ensinamentos. E te agradecer porque hoje no Brasil eles estão ao nosso alcance. Um alcance muito fácil de pegar e ler. Para a maioria de nós, eu acredito que para todos nós aqui nessa reunião, o alcance está muito fácil, Deus. E eu também quero te pedir, Jesus, fale conosco por meio dessa leitura. Nos incomode, nos exorte se necessário for, Senhor, nos refrigera, nos consola, nos ajuda a nos aproximarmos do Senhor, se nós tivermos e manifestarmos esse interesse, Deus. Muito obrigado por essa semana, muito obrigado pelos meus irmãos que estão aqui comigo. E nos ajude, Senhor, a começar de mim, nessa e a começar nessa semana, no dia de hoje, a lermos mais a Sua palavra, a buscarmos mais o seu conhecimento e a sua informação, e conhecer mesmo do Senhor e do que o Senhor disse e do que o Senhor fala aos nossos corações. Que foi escrita há tanto tempo, mas que é tão atual e tão aplicável para qualquer situação que a gente esteja. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Ana. Obrigado, Deus te abençoe. E aí, meus irmãos, comece com uma versão mais amigável, um livro, um livro de fato do Novo Testamento, se você não tem o hábito de ler, não tem, às vezes, porque às vezes alguns livros do Antigo Testamento, de fato, um precisa do outro, né? Ali precisa ter um apanhado histórico ali às vezes, né? Mas comece. Bom, Valdo, meu querido, você está por aí Bom ainda? dia. Estou Bom dia. sempre. Valdinho, meu querido, nós vamos fazer uma oração agora, especialmente pelo Natal na estrada, né? Ontem o Saulo fez um apelo ali para a igreja,
principalmente por causa, eu acho que essa semana eles vão decidir ali o contrato com o aluguel do, do ônibus, é um valor bem considerável, aí, eu acho que quase 30 mil, e tem ainda um recurso, né? Você que já foi em alguns Natal na Estrada também, que é aquela famosa ceia, né? Que nós fazemos na rua para a comunidade, né? Enfim. Então vamos orar aí por mais padeiros sonhando com pão e orar por umas carroças de leite quebrar aqui na nossa porta, né? Para que os irmãos possam ir e fazer a vontade do Senhor lá naquele país. Vamos orar com você nesse sentido. Amém. Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse momento que o Senhor nos dá, Senhor, como igreja, de estarmos juntos aqui orando, uns saindo para trabalhar, mas tirando um tempinho de estar nesse momento de oração, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado porque, como já foi feito várias orações, nada é possível sem a gente ter acesso à Tua palavra, sem a gente ter acesso a Ti, Senhor. A gente até tenta, Pai, mas a gente não chega a lugar nenhum. E eu quero, nesse momento, te apresentar esse projeto, Pai, esse projeto que nasceu alguns anos atrás no coração do pessoal da Jocum Cerrado, em Uberlândia, Senhor, e é um projeto tão bacana, Senhor, tão teu mesmo, Pai. Essa de se ir, de se renunciar, de estar em casa, porque é uma renúncia, Pai. Muitos deixam de passar Natal em casa para poder estar em alguma viagem, fazendo alguma coisa para um determinado grupo de pessoas, Senhor. E esse ano o pessoal está indo para o Paraguai, Senhor, a ler, junto com a Jocum de Foz, do Paraguai. E está aí, Pai, na reta final, Senhor. E a gente quer te pedir a oração, Pai. Eu poderia orar para dizer que o Senhor sacudisse a igreja, Pai, mas é uma questão de escolha, Pai, é uma questão de visão, Pai. Tem muita gente que está na igreja hoje mais por um modismo, mais por uma coisa bacana. É chique dizer que é evangélico, é chique dizer que está numa igreja assim, ou assada, Pai. Mas eu queria te pedir, Senhor, que o Senhor tocasse no coração, que as pessoas realmente abrissem os seus olhos para ver a importância desse projeto, a importância dessa iniciativa, a importância do que acontece lá, de quantas vidas são tocadas, de quantas vidas vão ter a sua vida transformada, mudada, Pai. Então, vai de encontro nessa manhã, Pai. As pessoas que estão sabendo, né, dos desafios, das necessidades, que elas possam realmente não olhar para o projeto, mas olhar para Ti, Senhor, e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu posso contribuir, eu posso ajudar, eu posso ir, eu como pastor vou motivar a minha igreja. Deus, que o Senhor possa abençoar ricamente, Pai, toda a equipe da Jocum Cerrado, que eles não desanimem, Pai, nessa reta final, mas que eles possam confiar primeiramente em Ti, Senhor, que é o autor de tudo, Pai, que é o Senhor que escreveu todas as histórias, Senhor. Então, que o Senhor possa guardar a vida do Saulo e de toda a equipe que está na frente, junto com esse trabalho, cada um na sua área, Pai. Que o Senhor possa suprir, Pai, mais uma vez, como o Senhor tem suprido todos os anos, Pai, as nossas necessidades ali para o Natal na Estrada. Abençoe todo o trabalho que está sendo montado, Pai. Que não é um trabalho sendo montado aleatório de qualquer jeito, Pai. É algo que já vem sendo ensaiado, espetáculo, tudo, Pai. Guarda a ceia, guarda as pessoas que vão estar lá nesse dia, Pai. Abençoa já o contrato desse ônibus por fé, Pai, que vai ser feito, Senhor. E muito obrigado, Pai. E abençoe as vidas que já estarão indo, que já estão confirmadas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Paulo. Amém, Valdo. Amém. Obrigado. Bonde, meu querido, vamos orar com você, com a nossa listinha, os nossos irmãos
enfermos, por favor. Vamos lá, Frank. Senhor nosso Deus, nós primeiramente te bendizemos, te adoramos, nos rendemos ao Senhor, como já foi orado, Pai. Nós dependemos 100% do Senhor e nós te damos toda a honra e toda a glória. Como é bom poder acordar e ter, ó Deus, na mente a alegria de participação aqui, nessa comunhão com os irmãos, ó Deus. Como o Saulo sempre diz, né? Agradecendo pela natureza, pelos itens, né, do dia a dia, tipo escovar um dente, coisa assim. Mas muitos, ó Deus, dessa lista mesmo que estão aí, às vezes não podem fazer isso. Um simples escovar do dente de manhã, porque às vezes os músculos não respondem, como a pessoa aí que tem a doença ela, que vai paralisando tudo, ou um outro que está às vezes em coma muitas vezes. Senhor, tenha misericórdia de cada um. Toca primeiramente, ó Pai, toca na mente, no espírito, despertando para ver o Senhor, para buscar o Senhor, para levar ao Senhor, ó Deus, todas essas dificuldades, essas situações, elas se tornam muito mais leves, ó Pai. Claro, vamos passar por aflições, por cirurgias, por dores, às vezes por ossos quebrados, células aí desreguladas. Senhor, tantas coisas, mas fazem parte deste mundo. E é glorioso saber que temos uma vida eterna contigo. Então, desperta isso na mente, no coração, no espírito, no corpo como um todo, de cada um deles. E se for da tua vontade, segundo os teus propósitos, toca em cada um deles, dê o restabelecimento do corpo. Se assim for do teu agrado, dos teus planos, ó Deus. Porque o Senhor faz sempre o melhor. E o melhor pode ser aqui na terra, ou o melhor é no céu. O melhor de tudo é no céu, nós cremos nisso. Apesar de estarmos aqui vivendo neste mundo, nós não somos alienados ao mundo. Nós estamos vivendo aqui, mas nós temos a nossa mente ligada a Cristo Jesus, teu Filho, no nome de quem nós oramos. E é nele que nós confiamos, que temos uma vida eterna contigo, Pai, contigo, ó Espírito Santo, contigo, ó Jesus. Então, que esses irmãos enfermos percebam isso e de maneira bem pontual, eu oro em favor do pastor Alain, pedindo a Deus o direcionamento, a, a tranquilidade para esse momento de cirurgia lá na quarta-feira, se tiver tudo de acordo, que tudo transcorra bem, segundo os teus propósitos, e dê paz, alegria, tranquilidade a ele, porque isso é necessário para que não haja disfunções no corpo. E esses momentos são sempre difíceis. Eu passei por uma cirurgia, agora eu sei. Apesar da nossa confiança em Ti, o nosso corpo é frágil, a nossa carne é fraca. Então, ajuda-nos e ajuda-o a passar por isso e continuar bem dizendo o Senhor, como ele já tem feito todo esse tempo. Que isso passe, que ele se restabeleça, o corpo volte ao normal e tudo, independente das coisas, tudo para a honra e glória do teu nome. Eu oro, Pai, e agradeço, porque o Senhor é bom o tempo todo. Agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém, bode. Amém, Amém. Bonde. Muito obrigado, viu? E aí, não vamos esquecer no sentido de, não que você seja esquecido, não é nesse tom, no sentido de vamos ser intencionais, porque
quem cuida é um processo muito desgastante, né? Então, quero te encorajar a procurar a Enilce, né? Porque eu acho que para ela vai ser um desafio muito grande, né? Porque tem a Dona Elaine, que é uma senhora que carece já de cuidados naturais, vai ter o pastor Alain aí numa cirurgia bem invasiva. Então, assim, às vezes você chega lá com uma bandejinha de uma lasanha, né? Sendo o padeiro que sonhou a noite inteira, né? Tá, eu acho que a história do George Miller, ela é mais próxima de nós do que a gente imagina, né? Ela é tão real e espiritual como a história do livro, né? E às vezes você pode chegar lá como padeiro, que com uma torta de lasanha, um arroz, um feijão fresquinho. Às vezes você pode se disponibilizar, às vezes, para lavar a louça do almoço, né? Então, olha como está mais próximo de nós do que a gente imagina, né? E, e às vezes a gente poder suportar a irmã nesse sentido, eu acho que vai ser muito especial e muito importante. Então fica esse encorajamento, né, em favor, em especial também da Enilce. Amém? Bom, Gálatas, estou meditando em Gálatas agora, na minha leitura bíblica aqui. E é interessante que os meus momentos de maior impacto com a palavra, pessoalmente falando, são nas minhas leituras, onde é no meu quarto secreto. Não foi na teologia, não foi no estudo, né, da faculdade, não foi. Não foram nos materiais, o que, obviamente, né, agrega demais, 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 demais. Benção mesmo, né? Quem tiver oportunidade de fazer, encorajo muito. Mas, assim, os momentos de maior revelação não foram nos materiais de teologia. As minhas as maiores revelações para minha vida, aquilo que o Senhor quer falar comigo, o que eu preciso mudar na minha vida, vem no quarto secreto, né? Por isso que eu quero muito insistir com os irmãos nisso. E eu penso muito, né, na vida do Jimmy, que é o fundador da Jocum, né? Uma vez eu tive o privilégio de estar com ele, ele falou isso, que ele faz isso há 40 anos, hoje talvez quase 50 anos, que é ter um tempo sozinho, ele com Deus. Então, talvez isso é um pouco similar a uma musculação, né? Que se você exercita um músculo, ele fica rígido, né? Ele fica pronto, mas se você deixa de treinar, rapidamente você perde aquilo, fica flácido, né? Então, essa leitura devocional, de meditação, ela é esse exercício. E Paulo, em Gálatas, capítulo 4, né, o pano de fundo dessa carta é que os ensinamentos que Paulo passou para esses irmãos, eles estavam sendo esquecidos. A graça de Jesus já não estava sendo suficientemente nela por si só salvadora, né, para aqueles irmãos. A graça não estava sendo suficiente. Então tinham novas teologias surgindo no meio do povo, né, principalmente através dos cristãos judeus,
que eles estavam falando, olha, essa graça que Paulo falou para vocês, ela não é suficiente, não. Nós temos aqui a lei de Moisés, você tem que seguir a lei. Isso não é tão assim como Paulo estava dizendo. Então, Paulo escreve essa carta de novo aos irmãos, tenta encontrar eles, mas especialmente através dessa carta, né, ele lembra os irmãos mais uma vez que a graça do Senhor Jesus é suficiente, poderosa nas nossas vidas. E aí tem um trechinho dessa carta, 2 versículos, que diz assim: no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejam servir? Então, Paulo mostra para esse povo, em palavras tão simples, como diz no versículo 8, que nós éramos escravos de coisas que não são divinas. Vocês eram escravos daquilo que não são deuses. E no versículo 9 ele fala: como que vocês podem, depois de conhecer a Cristo, tentar viver uma vida de devoção àquilo que não são Deus, que não é Deus, né? E eu fiquei pensando nas nossas vidas, principalmente na minha vida, de que depois da minha conversão, depois que eu nasci de novo, eu não posso querer voltar a ter os mesmos hábitos de uma vida sem Jesus. E aí eu queria pensar e refletir isso com você nesses 2 minutos, só te instigar a pensar se você ainda tem hábitos de quando você ainda não nasceu de novo. E se você parar nos hábitos da sua vida, a quem você dá prioridade, a quem você serve, eles estão alinhados, estão de acordo aos hábitos de uma pessoa que nasceu de novo. E eu não estou falando de lei, eu não estou falando de comportamento, tá? Não, eu venho na reunião de oração. Não, eu vou na igreja ao domingo. Não, eu dou dízimo. Eu não estou falando de coisas para fora que o homem vê, tá? Somente. Não estou falando da lei, não. Ó, você segue a lei de Moisés, tá tudo certo. Essa graça da cruz, ela não cabe aqui na lei, né? A lei que Deus deu a Moisés é maior do que o Cristo crucificado, que é a graça divina e merecida. Não estou falando isso. Então, que nessa segunda-feira você possa refletir, eu também, se a sua vida está alinhada com o novo nascimento, se os seus hábitos estão alinhados com o novo nascimento, se as suas leituras estão alinhadas com o novo nascimento, se quem você é agora, quando desligar essa reunião comunitária e você ir para o trabalho, se está alinhado com a pessoa do novo nascimento. Então, que Deus te abençoe nessa segunda-feira, e que você possa viver muitas histórias de George Miller hoje, porque elas estão mais próximas e reais de você do que você imagina. E eu tenho certeza que se você estiver atento, você vai servir muito pão como aquele padeiro e às vezes a carrocinha de leite vai quebrar onde tem que quebrar para alimentar outras pessoas. Então, que Deus te abençoe e amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui. Um abração, fica com Deus. Seu Sirlei,
sobre o tema, coloca pão e leite. Eu acho que é legal essa. Pão e leite.